e que acaba influenciando ali na sequência do jogo, né? Um dever da comissão técnica de preencher, mas a partir do momento que a placa é levantada e o jogador substituto mais importante, o que diz a regra, é... Um dos lances mais escandalosos da temporada envolvendo Neymar, que foi injustiçado pela arbitragem. Para alguns, é uma forma de prejudicar o jogador na seleção brasileira. E para outros, um erro bizarro da arbitragem. Confira só. A única coisa que eu posso dizer é que ele não poderia voltar à partida, né? E aí a gente vai contar toda a história em relação ao procedimento de substituição. De acordo com o relatado na súmula do jogo, diz que o César Sampaio informou verbalmente que quem sairia era o Neymar, porque ele estava sentindo a lesão ali, falou para o quarto árbitro. De acordo com a súmula, o delegado do jogo também é testemunha, porque na prática é muito comum acontecer da comissão técnica se aproximar ali do banco de reservas, informar quem vai sair. Muitas vezes quem acaba manuseando a placa de substituição é o delegado do jogo ou o supervisor ali, para poder ajudar no procedimento. E a papeleta, muitas vezes, ela é preenchida depois que a substituição já foi realizada. Isso é o que ocorre na prática, mas não é o procedimento correto. Apesar de toda a ajuda que tem do delegado do jogo, do supervisor de imprensa, de todo o pessoal ali da comunicação, a responsabilidade do procedimento de substituição é do quarto árbitro. E, portanto, ele deveria ter exigido a papeleta de substituição, deveria ter confirmado ali exatamente quem entraria ou não, para só depois levantar a placa. Na pressão, muitas vezes, eles querem agilizar ao máximo. Só que quando você vai na pressão e vai tentar agilizar, você cai num erro, que é um erro gritante de procedimento e que acaba influenciando ali na sequência do jogo, né? É importante ressaltar que, de acordo com a regra, o procedimento de substituição ele é concretizado quando o substituto entra no campo de jogo. Então, a partir do momento que o Robinho Júnior pisou no campo, entrou em campo, a substituição está concretizada e a arbitragem não pode voltar mais atrás. Mesmo com um erro gritante, erro sério, absurdo ali no procedimento e da responsabilidade do quarto árbitro, o Neymar não poderia voltar mais para o jogo. Dá uma opinião em relação a essa confusão, né, esse tumulto. A culpa, se tem um culpado aí, é muito mais por parte do Santos, né, da comissão do Santos. Não tem alguém que preenche esse papel e entregue esse papel? Então, tudo bem que tem a falta de atenção do árbitro conferir isso. Acho que também falta um pouco de atenção e detalhe nesse caso. Eu vou conferir, deixa eu ver. E aí fazer o procedimento correto, mas não tem a ver? Houve o ruído aí sim, e de acordo com a súmula, né? Quem passou a informação foi o César Sampaio, mas o que é falado não tem valor. O que vale é a papeleta, é o que está no papel, é o que está escrito. E, portanto, mesmo tentando agilizar, a responsabilidade é do quarto árbitro, que teria que ter exigido a papeleta. E nessa hora, o quarto árbitro tem que ser chato, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, ele está segurando o jogo, não está ajudando. Uma informação e o Sampaio disse outra na hora. O que vale? O que vale para efeito de regra? O papel ou o que o cara levanta na placa no fim das contas? Na verdade, o que vale é a anotação que está feita no papel, e isso é um dever da comissão técnica de preencher, mas a partir do momento que a placa é levantada e o jogador substituto mais importante, o que diz a regra, é que o procedimento ele se concretiza no momento que o substituto entra no campo de jogo. Perfeito, então se está no papel, no papel um número, mas eu cheguei, não, Dena, muda aí, tira o Neymar, porque no papel o que vale é a placa levantou, um abraço. O VAR que está no papel, 31, né? O que vale efetivamente, e já aconteceu muitas vezes do quarto árbitro até levantar a placa com o número errado. Sim. Isso já aconteceu. Aconteceu também no campeonato já da equipe. O que vale é a substituição concretizada. Que vale, exatamente. De acordo com a regra, o que vale e o que concretiza o procedimento é quando o substituto entra no campo de jogo. Cara, é um erro do árbitro, né? O quarto árbitro
E o cara que coloca o número ali, ele não pode interferir no jogo em momento nenhum, né? E o que vale, e o que tá na regra é no papel. É o que tava no papel, tanto que eu mostrei pra câmera. Se não tivesse mostrado pra câmera, ia ficar no boca a boca, o disse-me disse, e o papel iria sumir e não ia aparecer nunca. E foi o que aconteceu. Eu não imaginava sair. Na verdade, eu pedi pra sair. Eu peço pra sair. Eu tô sendo atendido dentro de campo e o árbitro fala, eu tava parado o jogo. O árbitro fala, como você foi atendido, como você está sendo atendido, você tem que dar um passo para trás e ser atendido fora de campo. Então eu dou um passo para trás para ser atendido. E fico fora, sendo atendido, esperando o início do jogo para eu voltar. E aí, enquanto isso, vai acontecendo a substituição. E aí, quando o jogo começa, eu fico levantando a mão para eu poder voltar a campo. Porque o Gonzo tinha pedido para sair e a gente tinha falado, então vamos sair o Gonçalo. E aí aconteceu que o árbitro deu na cabeça dele de me tirar do jogo. E eu sabia, não tive mais o que fazer. Começa a confusão, mostra o papel, e o quarto árbitro me fala que a regra, que está na regra é o que vale no papel. Então eles teriam que ter a humildade de recuar e falar assim, erramos, tá tudo bem, vamos voltar. Porque isso não é o que aconteceu, né? É a primeira vez. E sempre comigo. sempre comigo. Então, eu não tenho o que fazer, sabe? Eu hoje tô numa polêmica, sendo que eu tava parado, sem fazer nada. E eu acho que deveria voltar, né? Eu acho que ele deveria assumir o erro. Não, nós erramos, peço desculpa. E volta, sai o jogador que tava no papel, com uma regra, e eu volto a campo. Só que o árbitro falou que ele que manda e já tinha substituído. É uma decadência, né, pessoal, essa arbitragem do futebol brasileiro. Cara, como pode a gente se deparar com uma situação como essa? E você pode ter certeza, cara, que o que aconteceu hoje nessa substituição, nessa polêmica envolvendo o Neymar, cara, assim, repercutiu mundialmente, cara, assim, muita gente detonando e falando muito mal da arbitragem com razão. Ninguém aqui tá falando simplesmente, não, cara, todo final de semana, toda hora a gente vê uma polêmica envolvendo a arbitragem do futebol brasileiro e a gente não vê nenhum tipo de melhorias. A verdade é essa. Teve esse lance polêmico aí, cara, assim, no jogo do Flamengo e no jogo contra o Flamengo e Atlético Paranaense. Não vem ao caso. Eu trouxe aqui pra vocês um vídeo falando sobre esse tema, mas esse vídeo é falando sobre essa situação. O PC de Oliveira, cara, ele analisou de maneira bem detalhada, né, os lances polêmicos da arbitragem. E ele deixou bem claro, a partir do momento que o jogador do Santos, ele coloca os seus pés dentro do campo, não tem mais o que fazer. Então foi por isso que o Neymar, ele tomou cartão amarelo. Entretanto, cara, assim, é questão de senso, né? Semana passada teve uma polêmica envolvendo um lance e eles falaram sobre a interpretação. Então, por que eles não interpretam esse cartão amarelo do Neymar algo injusto? É isso que não dá para entender. Eles rasgam a regra em alguns lances e em outros lances, como algo bizarro desse aí, eles simplesmente cagam. Cara, questão de senso, questão de justiça. O cartão amarelo que o Neymar levou foi um cartão extremamente injusto. Em outros casos, eles interpretam, rasgam a merda aí da regra, e em outros casos eles levam a regra ao pé da letra. Então, assim, cara, não dá para entender. O futebol brasileiro está sendo prejudicado, o futebol brasileiro está sendo destruído por erros da arbitragem. Tanta tecnologia para nada. É triste.